Bom, gente, se você ficou com a pulga atrás da orelha, assim como eu, pelo fato das velocidades clássica e quântica não terem resultado iguais, tem um problema ainda mais sério, tá? É que esses estados estacionários não são normalizáveis, tá? Vejam, né, que para normalizar essa integral teria que dar 1, né? PsiK, estrela, psiK. Qualquer uma das soluções possíveis, né, teria que dar teria que ser normalizável. Agora vejam, né? Se eu multiplicar esse psiK pelo seu conjugado, vou colocar aqui o psiK conjugado, qual é ele? Vai ser o CK conjugado e a menos a mesma coisa, e a menos I a mesma coisa do que está aqui, né? Deixa eu colocar aqui rapidinho, né? Menos H cortado K ao quadrado T sobre 2M. Aqui é tudo, todo mundo é real, né? Só quem é imaginário é o I mesmo. Certo? Então aqui eu estou multiplicando, né? Vezes. As exponenciais complexas acabam dando 1. E aqui eu vou ter que o psiK estrela psiK é o módulo de CK ao quadrado. Simplesmente isso, né? Ou seja, né, aqui, ó, esta integral de menos infinito a infinito, o CK é constante, põe lá em evidência. Vou ficar com a integral entre menos infinito até mais infinito de dx puramente. Pô, isso aí eu não sei o valor, né? Essa integral diverge, ou não sei qual é o resultado dela, né? Então eu coloquei aqui uma fórmula que não tem nenhum sentido, porque não se define essa integral. Eu não sei qual é o valor, né? Ela diverge, né? Ela tende a infinito, ou diverge, sei lá o que acontece, né? Portanto, a função de onda não é integrável, né? Os estados estacionários para a partícula livre não são normalizáveis. Então já começou aí mais um problema, né? Por isso que eu falei que o problema da partícula livre quântica era muito sutil, porque tem uma série de coisas que não me agradam, né? Vamos dizer assim, não são o que eu esperaria que acontecesse. Todo mundo normalizável, energias quantizadas, bonitinhas, enumeráveis. Não acontece nada disso, né? O que significa, então, o fato de que esses estados psiK, né, os estados estacionários, psiK de x e t, não são normalizáveis? O que isso significa fisicamente, ou no caso aqui, né, da mecânica quântica? Significa que essas soluções separáveis, ou seja, os estados estacionários, por si só, não representam estados fisicamente possíveis. Entende? Então, nenhuma partícula livre quântica vai ser representado por uma função de onda com esta cara, simplesmente. Ó, CK e aí kx menos h cortado ao quadrado kt ao quadrado, né? T sobre 2m. Não vai ter partícula nenhuma com esta cara, né? Função de onda com esta cara. Não dá, porque essas funções não representam estados fisicamente possíveis, né? Porque não são normalizáveis. Isso também nos mostra, né, que não existe partícula livre com energia definida. Porque reparem que esta função aqui tem um certo K específico. Mas o K tem a ver com a energia, né? Era isso aqui, 2me sobre h cortado ao quadrado, raiz de tudo isso. Então, se a partícula tem um único K, ela tem uma energia bem definida. Mas não pode acontecer isso, percebe? Então a partícula livre não tem energia bem definida, ela está numa sobreposição. Antes de medir, eu não sei a energia da partícula. E pode ser qualquer coisa realmente, porque não tem enumeração, não tem quantização da energia nesse caso. Pode ser qualquer energia positiva, número real. Tá bom? Em uma aula futura, a gente vai ver que isso é uma manifestação do princípio da incerteza, tá? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso em outra aula. Agora você pode pensar, pô, se esses psikas não representam estados fisicamente possíveis, então não serve para nada. Não, tá? Servem sim, tá? Porque a gente vai ver que qualquer combinação linear desses estados estacionários é uma solução geral da partícula livre. E, independentemente, cada uma delas não é estado possível. Mas combinações lineares, sim, representam partículas reais, estados possíveis de partículas. Vamos então relembrar. O que era uma combinação linear quando a gente tinha estados enumeráveis, como lá no caso do poço quadrado infinito ou do oscilador harmônico quântico? Era escrever assim, né? Ó. A função de onda da sua partícula é uma combinação linear dos estados estacionários, com coeficientes Cn ali.
Nesse caso, eu tenho infinitos psiK, com K real. Não é um K inteiro, como era antes aqueles N's que a gente viu. Agora o K é real. Positivo, negativo, zero, qualquer K serve. Real. Então eu não consigo fazer uma somatória aqui. A somatória, na verdade, acaba virando uma integral, né? Eu tenho que integrar para todos os Ks possíveis. Certo? Então tá aqui, ó, a integral para todos os K possíveis, ou seja, de menos infinito até mais infinito. O Cn vira Ck. E a função de onda psi n vira o psiK, que é isso aqui. Deixa eu tirar esses riscos, né? O psiK é isso aqui. Tá? E aqueles CKs eu estou escrevendo aqui como uma função contínua, né? Eu estava escrevendo assim, CK, subíndice, C subíndice K. Mas o K pode ser qualquer número real, né? Então isso aqui é como se fosse uma função mesmo. O C em função de K. Como eu escrevi aqui, né? Isso aqui seria o meu CK. E aqui está o psiK completo. Então eu tenho que fazer essa soma que acaba virando uma integral. E aí eu estou dividindo por 1 sobre raiz de 2π, só para a gente conseguir identificar isso com coisas conhecidas da física matemática, tá? Esse fator 1 sobre raiz de 2π aqui é arbitrário, não precisaria colocá-lo. Eu vou colocar para a gente identificar esse negócio com coisas conhecidas, tá? Então, vamos recapitular o que eu fiz até aqui, né? A gente resolveu a equação de Schrödinger para uma partícula livre, ou seja, partícula sentido potencial nulo, não tem potencial nenhum. A gente descobriu que pode escrever nesta forma a equação diferencial, a exit, né? Com o K dado por isso aqui em função da energia. Essa função tem essas possíveis soluções aqui, com K qualquer real, positivo, negativo ou zero, tá bom? E a solução, né? A solução geral mais completa possível é esta daqui, né? Por quê? Porque eu tenho estados estacionários. Isso daqui são os estados estacionários, né? Aqui ou aqui, tanto faz, com K positivo ou negativo. Mas eu sei que para montar a solução geral, a partir dos estados estacionários, eu faço uma combinação linear. Mas, neste caso, eu não posso fazer uma soma simples, porque o n ali não tem um n inteiro de estados, né? Com n aumentando de inteiro em inteiro. Não, eu tenho a energia ou a função de onda indexada por um número real, que é o K. Então a soma vira uma integral para todos os possíveis K, de menos infinito a mais infinito, da função psiK ali, todos os estados estacionários. K positivo, negativo ou zero. E estou dividindo por raiz de 2π apenas para posteriormente identificar isso com funções conhecidas da física matemática, tá? Que é o que eu vou fazer no próximo vídeo daqui a pouco, tá, gente? Então, segura aí esta função que eu já volto. Valeu!